Os 23 lugares mais assustadores da Terra. O resort de Shanxi, desenhado como um resort turístico de luxo no norte de Taiwan, a cidade futurista de Shanxi foi abandonada antes de ser acabada. Relatos dizem que muitos trabalhadores morreram durante a construção, dentro das casas cápsulas, e o governo decidiu suspender a obra. Pior de tudo é que as autópsias nos corpos não revelavam nenhum motivo que pudesse ter causado as mortes. Então Shanxi tornou-se uma cidade fantasma. Reza a lenda que lá existia um antigo cemitério. Ilha de Queimada Grande, São Paulo, Brasil. A Ilha de Queimada Grande fica a 35 quilômetros de Itanhaém, litoral sul de Paulo, e foi apontada como o verdadeiro inferno na Terra. Ela só é bonita numa foto tirada de bem longe. De perto, na verdade, é impossível tirar uma foto e sobreviver para mostrá-la. Por quê? Ela possui a incrível média de 9 cobras por metro quadrado, cerca de 4.000 no total. Não tem como andar por lá e não ser picado, e não são cobras inofensivas, são do tipo jararaca ou Abotrops insularis, com um veneno capaz de matar uma pessoa em poucos instantes. Para se ter uma ideia do quanto esse lugar é perigoso, ninguém pode entrar na ilha sem autorização da Marinha. A Estrada de Ingas, a Estrada Ingas, que liga La Paz a Coroico, na Bolívia. Ela tem 56 metros de extensão e contorna a Cordilheira dos Andes, a mais de 3.000 metros de altitude. Ela é sinuosa, não possui asfalto, e acredite, não tem guarda-rail, mureta, nada. Além de ser deserta, se o carro quebrar ou cair penhasco abaixo, ninguém jamais vai saber a causa do seu desaparecimento. Em alguns trechos, a largura permite apenas a passagem de um carro da largura de um gol. A, e tem uma neblina eterna também. Resultado, 200 a 300 mortes, todo ano, nesse recantinho infernal. Manchaca Pântano, Louisiana, é o cenário digno de histórias de terror. Dizem que uma bruxa voodoo lançou por lá seus feitiços. O Manchaca criou reputação de assombrado, apesar de só ter praticamente crocodilos. Cenas do filme Colheita do Mal foram rodadas lá. Séculos atrás, o pântano da Louisiana era o ponto predileto para práticas de voodoo. Era comum relatos sobre zumbis que vagavam pelo pântano e rituais de sacrifícios humanos feitos por senhores de fazendas para manter sua prosperidade. Em todo caso, pode ter sobrado algum zumbi por lá. Ohio University, EUA, Wilson Hall, uma menina famosa por ser uma suposta bruxa, se matou logo após escrever coisas satânicas e sobrenaturais na parede de seu quarto e no campus, com seu próprio sangue. 5 cemitérios formam um pentagrama que circunda o campus, com o edifício administrativo no centro, completando o símbolo conhecido como Sinal do Diabo. Nas catacumbas de Jefferson Hall, cemitério vizinho, já ocorreram inúmeros avistamentos de fantasmas. E um asilo para pessoas insanas, que era conhecido por tratamentos não convencionais e choques elétricos nos pacientes, funcionou nesse lugar, e tendo casos de pacientes desaparecidos. Um deles foi encontrado meses mais tarde, morto e em decomposição, e a mancha que ficou no chão, delineando seu corpo, continua lá até hoje. Mansão Winchester, após a morte de seu marido e filho, Sarah Winchester, esposa do filho do criador do rifle, consultou um vidente. Esse lhe disse que sua família fora morta pelos fantasmas daqueles que morreram de balas das armas Winchester. O vidente sugeriu que apenas a construção permanente da mansão da família poderia acalmar as almas. Assim, Sarah deveria construir quartos, para que os espíritos de luz permanecessem em sua casa, para que os barulhos cessassem. Mas não foi o que aconteceu. Os barulhos continuaram a atormentar Sarah, que resolveu construir a casa sem parar até o fim de sua vida. A propriedade, de 160 quartos, é realmente bizarra. Escadas que não levam a lugar nenhum e portas que abrem para paredes. O chefe de obras chegava pela manhã e Sarah dava as instruções do que deveria ser feito durante o dia. E no ano seguinte ela poderia demolir o que fora feito e reconstruir de outra forma, tudo numa tentativa de despistar os espíritos. Ilha de Hare. A ilha de Hare, em Burma, no sudeste da Ásia, é na verdade um imenso pântano infestado de mosquitos transmissores de malária e de crocodilos gigantescos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha foi palco de uma batalha por 6 semanas.
Os relatos dos soldados japoneses eram macabros. Dos cerca de 1.000 homens designados para o local, somente 20 sobreviveram. Os demais foram devorados pelos crocodilos. Era o som do inferno, o som dos gritos dos soldados, sendo mastigados pelos crocodilos, relatou um sobrevivente. Os crocodilos sofrem com a variação climática e a falta de comida em certas épocas do ano, por isso ficam famintos e atacam tudo que se move. A ponte que grita, Ohio, Estados Unidos. A estrada Malugas está localizada em Liberty Township, Ohio. Ela tem sido palco de muitos acidentes terríveis e suicídios. A estrada de ferro está a 62 metros debaixo da ponte, e pelo menos 36 pessoas já morreram por lá. Figuras fantasmagóricas, névoas e luzes misteriosas já foram vistas, assim como figuras negras encapuzadas e um trem fantasma. O portão do meio de Ikego, Yokohama. O portão marca o lugar onde ficava um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ali, milhares de chineses e coreanos foram obrigados a trabalhar como escravos, para depois serem mortos pelo exército imperial japonês. Hoje ele serve como base militar do ZOA. Existem 5 incineradores no local e 3 portas que o separam da comunidade japonesa. No portão, os guardas de patrulha relatam ouvir vozes e passos, e têm a sensação de serem observados por olhos invisíveis. Muitos viram o fantasma de um soldado japonês da Segunda Guerra em uniforme marrom, sem as pernas, que flutua entre as portas do meio de trás. Existem muitos pontos assombrados no Japão, sendo que a maioria data da época da Segunda Guerra. Gostou? Então aperta o botão gostei e se inscreva no canal do Carlos Ribeiro de Souza 2016 para ajudar o canal. Muito obrigado.